Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. Vamos estudar hoje o nível Master, a disciplina é Missiologia, e hoje nós vamos estudar a aula de número 73, que é Onde está o campo da missão? Então vamos lá. O versículo inicial está aqui na carta aos Romanos, capítulo 10, versículos 14 e 15, que diz assim: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Olha só que palavra tremenda. Então, Deus quer, como diz 1 Timóteo 2, 3 e 4, que todos os homens sejam salvos. Então, a visão de salvação aos olhos do Senhor é uma visão mundial. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Todos quais? Todos, do mundo inteiro. Esse é o desejo dele. Né? Deus quer que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Se todos serão ou não, aí já entra, não é, o livre-arbítrio de cada um, se cada um vai crer ou não vai, mas Deus quer que todos sejam salvos. Né? O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, diz lá na carta aos Efésios, capítulo 5, que nós devemos ser imitadores de Cristo como filhos amados. Né? Nós temos que ter essa visão missionária de levar o Evangelho, de levar a palavra de Deus. Então, toda igreja, toda congregação tem que ter essa visão missionária, tem que ter essa visão de reino, de levar o reino de Deus, não ficar ali fechado somente ali, não tem que levar, começar na igreja local, mas depois levar para os demais bairros, para as demais cidades, demais estados, demais nações. Não é? Deus fala com Abraão e Deus disse que através da descendência dele seriam benditas todas as famílias da terra. Isso se cumpre, é óbvio, através do Senhor Jesus. Ele vem, ele entrega a vida por nós, ele morre, ele ressuscita, ele sobe aos céus e ele dá ordem para que o evangelho fosse pregado em todo o mundo. Não é? Mateus 24, 14, ele diz assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e depois virá o fim. Então nós temos que pregar. Ele deixou claro a ordem, que é o ide. Não é? O ide é ide, pregar o evangelho. A ordem é clara e é para todos nós. E lembrando que o próprio Senhor Jesus deu exemplo disso. Ele ia de cidade em cidade, o texto aqui tem a menção aqui na apostila, na página 1, está escrito assim: o ministério de Jesus. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e paralíticos, e eles os curou, de sorte que os seguiam grandes multidões da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, Judéia, da além do Jordão. O texto lá de Mateus, capítulo 4, 23 em diante. Então, ele ia, Lucas 8, verso 1, diz que ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Então, ia nas aldeias, ia nas cidades, ia nas sinagogas, ele ia levando o evangelho, ele ensinava a palavra, ele pregava, ele curava, ele libertava, lembrando que o foco é sempre ensinar. Jesus sempre tratava a causa do problema. Qual era a causa de tudo? Como diz lá Lamentações 3, de queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. A raiz da divisão, da separação, do afastamento do homem com Deus foi por conta do pecado. Então o Senhor trabalha para unir de novo o homem. E isso tem que haver aqui uma mudança de mente, uma mudança de entendimento. Para isso tem que ser ensinado. Não é? Tem que a pessoa entender, tem que ela ouvir, tem que ela crer. Não é? E aí ele ia tratando os efeitos também. Quais os efeitos do pecado? Doenças, mortes, não é? Quais os efeitos do pecado? Os demônios possuindo as pessoas. Por isso que ele curava os enfermos, os paralíticos, ressuscitava até mortos, libertava os endemoniados, expulsava os demônios. E ele ensinando a palavra, pregando a palavra. Então, esses pontos do evangelho são fundamentais, não é? O evangelho tem que ter um ensinamento, tem que ter pregação, claro, né? Pregação com ensinamento, uma pregação expositiva, um ensino. Por isso que é importante aqui esse curso de teologia que você está fazendo, você está sendo ensinado, está sendo instruído na palavra, mas o evangelho tem que ser acompanhado também por curas, por libertações. Por quê? Para
quem já é cristão, para quem já crê na palavra, tem que ser a pregação, o ensinamento. Só que os de lá de fora, no momento da evangelização, da missão, muitos, né, para acreditar, tem que ver os sinais. O Senhor Jesus deixa claro também, não é? Se não virem os sinais, de maneira nenhuma crerão. Então, o próprio Senhor Jesus diz, os sinais acompanharão os que crerem em meu nome. E aí ele diz lá, Marcos 16, né? Expulsarão demônios, curarão enfermos, falarão novas línguas, tal. Os sinais acompanham os que crerem. Por quê? Para o incrédulo acreditar, ele tem que ver o sinal, ele tem que ver a maravilha, ele tem que ver a obra, ele tem que ver o sobrenatural acontecendo. É por isso que o Senhor Jesus ia pregando, mas além de pregar, os sinais iam acompanhando. João diz lá no capítulo 20 que Jesus operou tantas maravilhas, tantos milagres, tantos, diz ele que cuida que nem todos os livros do mundo seriam suficientes para escrever tudo aquilo que o Senhor Jesus fez. Então é muita coisa, não é? Mas voltando então, nós temos aqui na apostila uma visão, um entendimento da missão em si. Não é? Então vamos ler aqui, vamos estudar aqui. Primeira coisa, o campo missionário, o campo da missiologia, embora nós tenhamos os templos, as igrejas, não pode se resumir ao templo aqui, às paredes. É óbvio que nós temos que pregar aqui, fazer o apelo. Não é? Tem muita gente, pastores, bispos, muita gente que prega hoje em dia e nem sequer faz mais o apelo. Nem sequer diz mais, tem alguém que quer levantar a mão e receber o Senhor Jesus? Então, o campo missionário não pode se resumir ao templo. O templo é a casa de oração, não é? Nós temos que buscar a Deus, pregar o evangelho, ensinar a palavra, fazer o apelo aqui no templo, mas não podemos ficar restritos às quatro paredes aqui do templo, não é? Nós encontramos aqui, falamos há pouco de Jesus, percorria de cidade em cidade, a igreja primitiva também ia pelas casas, não é? Lá em Atos 5, verso 42. Então, não é só o local que reúne para cultuar a Deus. Então, o campo não é o templo só, os lugares em volta, o campo é o mundo, não é? Como diz lá Mateus 13, 38, a visão da igreja tem que ser uma visão missionária. Nós encontramos, por exemplo, Mateus 9, 23 diz assim, todas as sinagogas, Mateus 9, 35, todas as aldeias, Mateus 13, 10, todas as gentes, todas as nações, todo mundo, até os confins da terra, até os limites da terra, até a extremidade da terra, todos os homens em todo lugar, como diz lá Atos 17, 30. Então, o campo missionário é o mundo inteiro. É o mundo inteiro. O mundo precisa ouvir o evangelho. O mundo precisa ouvir de Jesus. O mundo precisa ouvir que há um Deus que salva, que cura, que liberta, que perdoa, que transforma, que age, que é todo-poderoso. Então, nós temos que ter esse entendimento, temos que ter entendimento também que o campo missionário é o mundo e Deus quer operar a salvação a todos os homens. Então, o convite à salvação tem que ser levado a toda criatura, para que as criaturas se tornem filhos e filhas de Deus. O Senhor Jesus, quando fala do ide, né, ele diz pregai a toda criatura. Porque João 1,12 ele diz, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. As criaturas de Deus têm que se tornarem filhas, filhas pela fé, filhas por adoção. Não é o texto aqui de João, deixa eu ler aqui para você, João capítulo 1, o texto é claro nesse sentido que tem que ser voluntário, tem que ser pessoal, tem que ser uma escolha. Não é? Deixa eu ler aqui João 1, versículo 12 em diante. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, aqueles que voluntariamente escolheram nascer de Deus, porque nascer fisicamente, carnalmente, não foi uma escolha nossa, não é? É óbvio que Deus que tem esse poder de dar a vida, mas também o nosso pai, a nossa mãe, tiveram lá a conjunção carnal e nasceu. E por que o texto diz aqui do sangue? Porque toda criança nasce ensanguentada, seja parto normal, seja cesárea, então nem se fala, né? Não sei se você que está aqui, você mulher, se já teve filho parto normal, passou por cesárea, você homem já assistiu parto? Eu já assisti, né, os partos da minha esposa, cesárea, por exemplo, abre, corta lá, o médico vai lá, corta a barriga da mulher com toda a cautela e tal, e aí abre, e eu fiquei até meio assim quando eu vi os dois menores, né? Eu tenho uma menina de 11, um menino de 6 e um menino de 3.
O de 6 e o de 3 foi cesárea. A primeira, que é a Gabriela de 11, foi parto normal. Esses que foi cesárea, o médico corta e depois ele enfia a mão assim e abre as camadas da pele. Eu falei, meu Deus do céu, pegou assim, eu fiquei olhando, coitada da minha esposa. Tá anestesiada, claro, né? Mas ele abriu assim para tirar a criança e pegou a criança assim toda ensanguentadinha. Sai todo ensanguentado, não tem como. Então, o Senhor está deixando claro aqui, não nasceu do sangue nem da vontade daquele, está falando do nascimento espiritual, está falando de quem quer, está falando de escolha. Só que, como diz o texto que nós lemos no início aqui, não é o texto lá de Romanos capítulo 10, o texto deixa claro, como invocarão a quem não creram? Como crerão de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Precisa de missionários, precisa de gente disposta e disponível a levar o evangelho a toda criatura. Precisa de gente disposta, não é? Precisa de gente com esse amor no coração, amor pelas almas, com visão missionária, com entendimento bíblico para levar a verdade do evangelho disposta. Não é? Infelizmente, nem todos estão dispostos nem sequer a colocar a mão no arado. O Senhor Jesus diz, não é? Mateus capítulo 9, olhem os campos já estão brancos, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogue ao Senhor da seara para que ele envie mais ceifeiros para a sua seara. Então, nós temos que rogar para que o Senhor envie mais ceifeiros. E toda a igreja tem que ter esse despertamento, tem que ter esse entendimento bíblico, esse entendimento missionário. Deus quer uma igreja missionária, uma igreja que não se fecha na sua redoma, não é? Que não se fecha dentro do templo e espera as pessoas virem. Não, nós temos que cumprir o ID, nós temos que cumprir a nossa parte, nós temos que ter essa visão ampliada. O Senhor Jesus diz lá em Atos 1:8, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judá, Samaria e até os confins da terra. Temos que ser testemunhas dele em todos os lugares, não é? Em todas as nações, em todos os países. Para que o evangelho chegasse aqui no nosso país, vieram europeus, vieram americanos, vieram pessoas de outras partes, vieram pessoas de outros países até aqui evangelizar aqui os brasileiros. Então, o Brasil, amados, hoje tem sido celeiro de missões para as nações. Celeiros de missões, quanta gente precisa ouvir o evangelho nas outras nações. Depois entre aqui no canal do pastor João Ribe Palharim, aqui no YouTube, tem uma viagem missionária que ele fez em Gana, que é um país da África. E lá em Gana, ele fez um evento pregando o evangelho e foi impressionante. No momento que ele fez o apelo, as pessoas vinham correndo. É lindo. Quando eu vi aquilo, eu me emocionei. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Ele pregou, fez o apelo. Quem quer agora receber, entregar a vida para Jesus? Num chão de terra mesmo. Não é? O povo vem correndo, entregando a vida para Jesus, se ajoelharam e tal. Uma multidão. Olha que coisa tremenda, queridos. E assim como em Gana, várias outras nações precisam ouvir o evangelho, não só lá na África, mas em outras partes do mundo. Então nós temos que ter esse entendimento, começar aqui onde estamos, começar aqui, não é? Começa aqui na tua congregação onde você está, começa aí onde você está, começa aí no teu bairro, na tua vizinhança, mas compreenda, Deus quer que o evangelho seja levado às nações, ao mundo inteiro. É? Continuando aqui então começa por Jerusalém. Jerusalém fala de cidade, Judá, estado, não é? Samaria já é contexto de outra nação, embora você sabe que Samaria, no contexto geográfico, fica dentro de Israel, mas nessa época era Judá de um lado e Israel do outro, era como se fossem nações diferentes, tá? Continuando aqui, então nós temos que ter esse despertamento missionário. Falei há pouco do texto lá de Romanos 10, né? Romanos 10 tem algumas palavras que se destacam: o crer, o ouvir, o pregar, o enviar. Então, primeiro eu tenho que crer no evangelho, eu tenho que ouvir, eu tenho que aprender, para depois, né, eu pregar, para depois eu levar o evangelho a outras pessoas, a outros lugares, a outras gentes. Pessoas de todo mundo, de todas as partes, precisam ouvir, precisam crer, precisam anunciar. Então, o ser humano está perdido em seus pecados, precisa ouvir o evangelho, né? Precisa ouvir a palavra de Deus. Também, quando o homem ouve a palavra, ele adquire a fé. Está escrito em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. As pessoas precisam ouvir o evangelho genuíno, o evangelho puro, para que creiam, para que sejam salvas.
Então, a fé comunica a salvação. A fé comunica, não é? Jesus veio, ele morreu para que o sangue dele perdoasse todos os nossos pecados. Quem é que não tem consciência de pecado? Todo ser humano tem consciência de pecado, minha gente. Todo ser humano precisa ouvir a palavra da salvação. Não é? Como diz lá Pedro em Atos 4,12, não existe dado entre os homens outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Então as pessoas precisam ouvir, Jesus morreu por você, para te salvar, para te dar vida eterna, para te dar, não é, a vida eterna, para te abençoar. A fé também comunica as bênçãos de Deus, comunica a cura, libertação, não é, o batismo com o Espírito Santo e tantas outras coisas que são advindas. No texto da Carta aos Efésios, deixa eu ler aqui para você, Carta aos Efésios, capítulo de número 2, olha que texto, que palavra tremenda. Aos Efésios, capítulo de número 2, Carta aos Efésios, capítulo de número 2, eu vou ler a partir do versículo 1, que diz assim: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais ainda andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. A ira que é que está lá em Apocalipse, não é a ira de Deus que será derramada sobre a terra, sobre os que não são salvos. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Portanto, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós a praticássemos hoje. Olha só que palavra tremenda aqui do apóstolo Paulo. Nós vivíamos antes nos pecados, mas Deus, no seu infinito amor, nos amou e enviou o seu Filho para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Eu só preciso acreditar nisso. Eu só preciso crer, eu preciso acreditar, não é? Como diz lá Paulo em Romanos, eu tenho que crer com o coração e confessar com os lábios. Eu tenho que crer e declarar, eu acredito. Eu tenho que crer, como o Filipe lá pregando com o eunuco, não é? O eunuco lia a Escritura, mas nem entendia, ele era de uma outra nação. E aí, à medida que o Filipe começou a pregar, a ensinar, ele começou a ouvir, ele começou a entender e o eunuco começou a acreditar. Tanto é que ele diz lá, Atos 8,37, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha só, ele ouviu uma mensagem, uma pregação, assim como os ninivitas. O Senhor Jesus diz lá em Mateus 12, os ninivitas se levantarão no dia do juízo e condenarão essa geração porque creram na pregação de Jonas. Foi uma pregação só, rápida. E olha que os ninivitas, minha gente, era gente sanguinária, era gente ruim. Dizem historiadores que no portão de entrada de Nínive tinham crânios lá colocados, no portão de entrada. Naum descreve, Naum capítulo 3, como era o povo de Nínive. Era um povo cruel, sanguinário, ruim, uma cidade carregada de rapina, de mal. Deixa eu ler aqui para você o texto aqui de Naum, capítulo 3, não é? Aí dá para entender o contexto de o porquê Jonas não querer ir lá pregar, não é? Não querer ir lá anunciar. Porque o próprio Jonas vai dizer no capítulo 4, eu sabia que o Senhor é um Deus de misericórdia, se eu fosse lá pregar e ele se arrependesse, o Senhor cancelaria o juízo, cancelaria a sentença de destruição. Naum, capítulo de número 3, eu vou ler o versículo 1. Ai da grande e sanguinária cidade, está falando de Nínive, né? Toda cheia de engano, mentiras e roubos e crimes, que abocanha a sua presa e não a solta mais. Eis o estalo dos açoites ecoando por toda a terra, o barulho assustador das rodas, o galope dos cavalos de batalha, o sacudir dos carros militares. Cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampear de lanças, a multidão dos traspassados, um mar de cadáveres mortos sem fim, pessoas
feridas, tropeçando sobre gente, mais gente morta. Naum aqui está sendo usado pelo Senhor para profetizar a respeito da iminente destruição de Nínive. Lembrando, o contexto, amados, Naum profetiza 100 anos depois de Jonas. Na geração de Jonas, eles ouvem a pregação, eles se arrependem, e aqui Naum profetiza a iminente destruição. Então, Nínive era um povo ruim, um povo sanguinário, um povo terrível, mas Jonas foi lá, Jonas pregou e a pregação foi curta e grossa. Em 40 dias Nínive será destruída, simples assim. E eles creram, se humilharam na presença de Deus. Até o rei, quando ouviu aquela palavra, ele tira o manto real, se veste de pano de saco, ele faz um decreto, uma ordem, ninguém vai comer nada, todos nós vamos jejuar. Todos nós vamos clamar a Deus, todos nós vamos se humilhar na presença de Deus. Por que houve essa transformação? Porque a palavra foi pregada. É o poder da palavra de Deus agindo. E assim como os ninivitas ouviram, hoje tem muita gente que precisa ouvir. Muita gente precisa ouvir para que acredite. Olha o que diz aqui, eu vou ler Jonas capítulo 3, versículo número 5. Então os ninivitas... deixa eu ler o versículo 4, que fala da pregação de Jonas, não é? Jonas 3:4. Jonas entrou na cidade e caminhou por ela por um dia inteiro, proclamando: eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Essa foi a pregação, curta e grossa. Então os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral e todo o povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres, se vestiram com roupa, eu estou lendo aqui na tradução da King James, tá? Com roupa feita de pano grosseiro, pano de saco, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação e de tudo que ocorria na cidade, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se também de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. E então proclamou em Nínive: eis que por decreto do rei e de seus nobres fica proibido a todo homem ou animal, bois ou ovelhas, provar de qualquer alimento. Portanto, não havereis de comer nem beber nada. Cobri-vos de vestes de arrependimento e lamento, tanto as pessoas como os animais, e todos os cidadãos orem a Deus com todas as suas forças. Cada pessoa abandone o seu mau caminho, abandone o seu mau caminho e toda atitude violenta. Olha só, quando a palavra foi pregada, houve arrependimento, porque a palavra de Deus não volta vazia, meu irmão. Está escrito lá em Isaías 55, a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas antes produzirá o resultado. Precisa de gente para levar o evangelho. Precisa de gente com ousadia, precisa de gente, né? Nós temos vários missionários que se tornaram mundialmente conhecidos, né? O A.W. Tozer e vários outros. Continue fazendo missão, continue pregando sobre milagres, continue falando, porque à medida que você fala, Deus vai fazendo. À medida que o missionário abre a boca e profetiza, Deus opera de maneira gloriosa, porque os sinais seguirão se crendo. Se eu tiver fé para fazer a missão, Deus tem o poder para realizar as maravilhas. Querido, querida, nós temos que fazer a missão, nós temos que levar o evangelho. As maravilhas de Deus continuarão acontecendo, não são só coisa do passado, porque Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Céus e terra passarão, mas a palavra dele não vai passar. Nós temos que anunciar as boas novas, a salvação. Temos que anunciar o evangelho. Qual é a pregação? Arrependei-vos, o reino de Deus é chegado. Jesus Cristo está voltando. Volte para ele, se entregue para ele, o receba como seu Salvador. Essa tarefa maravilhosa é de todos nós, porque a palavra do Senhor Jesus é espírito e vida. Vou ficando por aqui. Se você gostou dessa aula, deixa aí o teu joinha, o teu like para nos ajudar. Se não é inscrito ainda no canal, clique aqui no botãozinho vermelho se inscrever, ative o sininho das notificações para você receber as próximas aulas quando eu postar. Você também é convidado a se tornar um pregador do telhado, a contribuir com essa obra. Você pode fazer missões assim também, ajudando, contribuindo, né? Como o William Colgate, como tantos outros que contribuíram financeiramente para a pregação do Evangelho. Torne-se um pregador do telhado, faça o teu depósito, a tua transferência, depois envie para este número aqui do WhatsApp o teu recibo, o teu comprovante, que eu vou enviar para você os e-books do pastor João Ribe Palharim, que vão abençoar a tua vida e edificar a tua fé. Tá bom? Deus te abençoe, até a próxima aula e viva o Senhor Jesus.